Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio daquele quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo o Edson. Manda um alô pra galera aí, Edson. Alô vocês, eu sou o Edson do Novo Americano da Alabama. É isso aí. O Edson tem uma história de vida bem bacana, galera. Ele mora lá no Alabama, já é cidadão americano. Porém, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história de vida dele e nós vamos entender o porquê que ele teve que esperar por cerca de 12 anos para conseguir o Green Card. Então, fique até o final dessa entrevista que vocês vão conhecer um pouquinho da história de vida dele. Edson, muito obrigado por ter aceito o convite da entrevista. Comece se apresentando, fala um pouquinho de você, o que você fazia no Brasil e como surgiu essa ideia de vir aqui na primeira vez que você veio para os Estados Unidos. Bem, meu querido, eu no Brasil, eu era professor de inglês, professor de matemática, ensino médio e faculdade, e ao mesmo tempo empresário no ramo de idiomas. Tive uma escola de inglês por 12 anos de sucesso lá no litoral do Paraná, em particular na cidade de Paranaguá. E essa minha história de vir para os Estados Unidos eu posso descrever em duas temporadas. Uma temporada que foi do período de 1999, quando vi a primeira vez, e a segunda temporada, que foi em 2014. O que aconteceu que você falou, vou para os Estados Unidos lá em 99, na sua primeira vez? O que surgiu na sua mente que você falou, vou para os Estados Unidos? Bom, eu era um garoto novo, de 24 anos de idade, era um estudante de matemática, mas já ensinava nos cursinhos pré-vestibular da cidade, ganhava um dinheirinho razoável, quando meu irmão do meio, ele resolveu vir para cá, para Alabama, em março de 99, com um grupo pequeno de brasileiros que tinha sido convidado por uma empresa americana para prestar serviços com visto H2B, de mão de obra não qualificada, em uma temporada. E ele foi na frente. Quando foi em abril, um mês logo após que era meu aniversário, ele me fez um convite se eu não gostaria de vir também, pois estava pagando bem. Perguntou até a mim, nunca esqueci essa frase. Quanto você ganha aí no Brasil dando uma aula de matemática? Aí eu disse, cara, eu complemento quase R$ 1.000. R$ 1.000 há 20 anos atrás era uma graninha legal. Aí ele disse, cara, eu estou aqui lavando prato no hotel aqui, Granfim, de um restaurante, eu estou ganhando $1.500. E naquele tempo o dólar já era valorizado em relação ao real. Quando eu fui fazer as contas, estava ganhando quase o triplo que eu ganhava. Eu disse, o cara está lavando prato, eu sou um professor de matemática, vou para a América. E quando você veio para cá a primeira vez, você veio como? Você veio como turista, como estudante? Como que foi a história? Você fez tudo sozinho ou alguém te ajudou? Bem, eu vim como turista com a proposta dessa tal empresa, dizendo que uma vez eu chegando aqui no Alabama, eles iriam mudar meu status, deixar de ter o visto de turista para ter o famoso visto de trabalho. Então, me preparei, junto com, na época, a mãe do meu filho, do meu primeiro casamento, viemos, mas em nenhum momento a empresa me forneceu ou mandou alguma carta convite para a imigração, quer dizer, no caso, para o consulado de Recife, dizendo que estava me contratando. Não. Eles falaram dizendo que eu tinha que vir como turista e, quando chegasse nos Estados Unidos, iria resolver o meu caso. Resolver o seu caso ou alguma coisa aconteceu? Não, o meu caso seria esse, o deixar de ser turista para ter um visto de trabalho. Porque ela dizia, né, que como turista ia ser ilegal eu estar trabalhando. Esse era o meu caso. Com o passar do tempo, conhecendo um pouco as regras da imigração, eu vi que eu fui enganado. Porque a empresa exigiu de mim, ao chegar aqui, $525 para aplicação desse visto H2B. Onde eu descobri com o tempo que se uma empresa está te contratando vindo de um país, a empresa é que fica responsável em fazer todo o custo. A única coisa que você teria que pagar do seu país de origem seria apenas $100 para o consulado da aplicação desse processo. Então, ela cobrou ilegalmente e ainda disse que, nesse período, enquanto eu não recebesse o visto de trabalho, eu estaria em trânsito. Eu não sabia nem que frase era essa. O que quer dizer em trânsito? Não, você não está nem legal, nem está ilegal.
Hoje eu vi que isso foi uma mutreta. E, de imediato, já me contratou para trabalhar. O interessante, aonde eu fui trabalhar? E onde você foi trabalhar? Como que foi? Conta para nós um pouquinho quanto você ganhava, né? Amigo, naquele tempo, o Alabama pagava a hora mínima cinco reais. Olha, $5,25. Eu ganhava 5,50 para trabalhar dentro de um frigorífico de uma empresa de frutos do mar, especificamente de camarão. Você trabalhava 12 horas por dia, em pé, de domingo a domingo, e os seus companheiros de trabalho eram todos prisioneiros. Só fui descobrir no segundo dia na empresa que chegou aquele ônibus escrito Gel County. Eu não sabia inglês direito, quando eu fui traduzir, era o ônibus dos prisioneiros. Cara, prisioneiro, viu? Mas e aí, cara, como que você saiu de toda essa situação? O que aconteceu? Porque olhando assim, parece muito diferente, né? Mas como que se desenrolou essa situação e o que aconteceu que você voltou para o Brasil? Primeiro, fui trabalhar numa experiência na minha vida que eu nunca tive, né? Trabalhar com colegas presidiários. Depois saí daquela empresa, ela me passou para trabalhar em um hotel famoso da região, eu era um dishwasher. De lá, eu fui trabalhando o mesmo valor, 5,50, sempre 5,50. Eu fui trabalhar como auxiliar de garçom nos banquetes que tinha do hotel, pois é um hotel muito granfino aqui da região, mas quando foi no final de dezembro de 99, eu tive que voltar ao país, pois o meu visto de turista estava sendo vencido. E até aquela data, eu não tinha recebido nenhum visto de trabalho. Quer dizer, de maio de 99 a dezembro de 99, eu ainda trabalhava com visto de turista. E você estava sozinho aqui nos Estados Unidos ou você tinha pessoas para te ajudar em alguma coisa? Não, eu não estava só. Eu estava, na época, com a minha primeira esposa. Tinha o meu irmão, que morava já aqui há um tempo, ele já tinha ganho o visto de trabalho dele. Depois chegou a minha irmã em julho, depois chegou a minha mãe também. Mas era cada um na sua, porque a cidade era um pouco afastada, então a gente não se via muito. Na verdade, éramos sós, eu e a minha ex-esposa naquele tempo. E tive que voltar. Aí, e o que passou na sua cabeça assim? Nossa, levei um golpe, Estados Unidos nunca mais. E como que foi esse regresso? Olha, eu saí, vamos dizer assim, com medo, porque as pessoas diziam que se eu ficasse ilegal, né, pelo fato de ter o visto vencido, né, ficar um fora de status, né, a imigração poderia aparecer. Apesar de eu morar numa cidade pequena que não se vê muito imigração por aqui. Voltei. Voltei, e o engraçado é que nessa minha volta, quando eu cheguei a Recife, no terceiro dia eu estava querendo voltar de novo para os Estados Unidos. Foi eu descobri que eu não me adaptava mais ao Brasil, mesmo sabendo que não tinha recebido o visto de trabalho ainda. E é bem interessante você falar sobre isso, porque isso é um fenômeno, né? Depois que a gente mora aqui nos Estados Unidos, a gente se adapta muito à vida daqui. Como que foi voltar para o Brasil? O que que você sentiu, assim, para as pessoas saberem? Cara, você acredita que, coisa até simples, na cidade que eu moro aqui, de 8 mil habitantes, apesar de ser uma cidade de praia, né? Você não escuta aqui uma buzina. E eu lembro que quando a gente estava saindo do aeroporto, que meus avós foram nos buscar, lá em Recife, meu avô levou uma buzinada que eu tomei um susto que a gente não se adapta mais, não é? E aquela bagunça, aquela sujeira, aquele calor infernal, enfim, a falta de estrutura que eu senti, porque aqui tem, apesar da sociedade interior, aqui tem. Então, eu já estava agoniado e não me encontrava mais, de forma alguma, eu viver na minha própria terra, que era Recife, Pernambuco. E o que aconteceu que você falou assim, vou voltar para os Estados Unidos, ou alguma coisa envolvia o seu processo imigratório também que te permitia voltar para cá? Conta um pouquinho como que foi essa história do regresso e o porquê que demorou tanto tempo para você conseguir o seu green card. Bom,
Quando eu resolvi voltar, isso aí já foi outras voltas que eu tive vindo aqui, tá certo? Voltei depois em janeiro de 2000, quer dizer, um mês depois de ter saído dos Estados Unidos, um mês depois estava voltando para os Estados Unidos, eu fiquei aqui de um período que foi de 2000 até setembro de 2002. Foi quando a mãe do meu filho ficou grávida, meu filho nasceu e precisou voltar para o país. E eu voltei justamente porque a minha mãe tinha casado com um americano e ela tinha o processo de dar entrada do meu processo de green card. E o que dizia na época, eu não poderia ficar no país porque eu já estava ilegal. Na verdade, eu não conhecia as leis, não tinha um apoio, poderia ter ficado e tive que voltar. Retornei ao Brasil, de novo. E minha mãe aplicou o processo. Isso era agosto de 2002. Eu sei que, quando menos se espera, eu só recebi uma carta, tipo, 4 meses depois de entrada, dizendo que eles estavam analisando o meu processo e que ele poderia durar em torno de 999 dias. E você consegue explicar para o pessoal o porquê que você teve que esperar 999 dias? E uma dúvida, sua esposa, quando você se casou aqui, era brasileira ou americana? Ela era brasileira, tá? Ela, por coincidência, tinha ganho o visto de trabalho, e como eu fiquei ilegal aqui nos Estados Unidos, ela que era o suporte. Quando meu filho nasceu aqui nos Estados Unidos, ela estava tranquila. E a questão do processo foi o seguinte: como a minha mãe, ela só tinha o green card, para passar o processo do green card para um filho que já era maior de 21 anos, existia uma lista, uma quantidade X de processos, de green cards, né, para poder dar entrada. Por isso que demorou tanto. Se minha mãe fosse uma cidadã americana, ela poderia ter aplicado o processo e, num período de 6 meses, eu teria tido já uma entrevista com o pessoal do consulado do Rio de Janeiro e talvez ter sido aprovado e receber o green card, que não foi bem assim. Você não sabia que você podia guardar aqui dentro esse processo? Você pegou e foi embora. Exato, eu não sabia de nada. Eu não tinha nenhum advogado de imigração que me orientasse e nenhum brasileiro que conhecesse as leis para me passar. Só Tá, dizia isso, tem que sair, tem que esperar lá fora que está ilegal. beleza. E quando você recebeu a mensagem que tinha que esperar tanto tempo, o que você pensou assim? Vou desistir desse processo? Vou viver minha vida? Como foi? Justamente isso. 999 dias, eu disse, esse green card não vai vir nunca. Pelo menos assim, foi aprovado. E eu já não estava morando em Recife. Tinha acabado meu casamento, acabou numa boa, e resolvi morar no Paraná. Hoje com a minha atual esposa. E começando minha vida. Comecei a dar aula de inglês aos pouquinhos, fui tendo a ideia de montar minha escola, e nunca imaginei sequer que um dia chegar uma carta dizendo que o processo ia chegar. Quando foi em 2007, chegou outra carta da imigração, dizendo que o meu processo tinha sido aprovado. 2002 a 2007. 2002 a 2007, eu já tinha uma vida já montada. E não tinha nenhuma intenção, talvez, até de voltar para os Estados Unidos. Aí quando você recebeu a carta falava que você tinha que fazer o quê para se qualificar? Você tinha que reunir algum documento, mandar alguma coisa para eles? Como que funciona esse processo? É toda uma burocracia, né? Eu tive que tomar não sei quantas vacinas para poder participar em ter uma entrevista no consulado do Rio. E preencher todos os documentos, fazer a ficha criminal, se eu tivesse, da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Estadual. Eu tive que mostrar que eu tinha algum vínculo no Brasil, comprovar que realmente minha família residia lá nos Estados Unidos. É um X de processo que eu tinha que fazer. E fui fazer.
Acreditei. Só que, para marcar a entrevista de 2007, só aconteceu em 2010. Quer dizer, foram 3 anos preparando toda a documentação, toda a papelada, para alguém me chamar para dizer, tudo bom? E uma dúvida, quando você chegou lá, deu tudo certo? Aconteceu algum problema? Teve que reunir algum documento a mais? O que aconteceu? Rapaz, é coisa para filme. Cheguei todo feliz da vida lá no consulado do Rio de Janeiro. Uma fila enorme que tinha lá para os turistas e uma fila pequenininha, aplicação do Green Card. Eu fui o último a ser chamado na entrevista. Todo mundo foi aprovado, eu só acompanhando os casos. E na hora da minha entrevista, um assistente da cônsul, que estava na época lá, ele pediu logo meus documentos de exame médico. E eu disse, aqui estão os exames médicos, eu já tinha mandado para você. Aí ele olhou assim, e ele olhou para mim assim, e disse assim, esse exame médico, isso grosseiramente, ele foi violado, você abriu. Eu disse, não, eu não abri nada, eu mandei via correio, se alguém abriu, não fui eu. Aí ele começou a pesquisar a minha casa e viu que eu era casado. Casado no civil, em Você já tinha 2006. casado de novo, né? Você já tinha casado de novo. Isso. Apesar que o primeiro casamento eu não casei no civil, Uhum. mas no segundo casamento eu casei no civil, bonitinho, em 2006, e eu não sabia que eu não poderia estar casado para aplicação de Green Card. E o que ele falou para você na hora? Ele foi curto e grosso. Você não devia ter casado, não! Você talvez não vai receber o Green Card, não! Cara, tá doendo até hoje aqui no meu ouvido o berro que ele deu em mim. E você consegue explicar para a galera? Porque tem muita gente que acha que a gente talvez não está falando a verdade ou qualquer outra coisa. Por que você tinha que estar separado da sua esposa para fazer esse processo? Porque o fato de meu Green Card ter sido aplicado de uma outra pessoa que tinha Green Card e não de um cidadão americano, e eu ser maior de 21 anos, a lei dizia que eu não poderia estar casado. Se eu tivesse aplicado, se minha mãe tivesse aplicado para filhos casados, sim, o processo pode acontecer. Só que não ia durar 999 dias, não. Ia durar muito mais do que isso, porque agora eu teria um cônjuge do lado. E a imigração iria demorar mais ainda de aplicar. Porque teria que ser para mim e para minha atual esposa. E eu não sabia de nada. E aí, simplesmente, ele achou que meu processo foi aplicado errado com a situação que eu me encontrava. Né? Meu encontro por estar casado. Foi isso que aconteceu. Então, pela lei, pela aplicação do processo que foi feito em 2002, eles entendiam o quê? Que Edson, ele é filho de residente, pessoas que têm green card nos Estados Unidos, no caso, era minha mãe, e que ele é maior de 21 anos, e que ele é solteiro, e que ele é candidato a receber um green card. E eu não sabia desse detalhe. E aí, o que você fez depois dessa notícia? Não, a confusão foi pior ainda. Isso só foi o começo. Porque aí ele me passou para eu conversar com a cônsul. Eu nunca vou esquecer aquela cônsul. Pensa aquela mulher já invocada com você, porque foi ela, eu sentando na cadeira de frente dela, foi outro berro que eu levei. Você casou? Aí eu, meu Deus, você não pode casar, não! E eu fiquei assustado, mais ainda. Aí eu disse, mas eu não sabia. Aí ela perguntou logo, quando foi que você saiu dos Estados Unidos? Aí eu disse, eu saí em 2002. Você trabalhou nos Estados Unidos? Aí eu disse, sim, eu trabalhei. Cadê seu visto de trabalho? Aí eu disse, não, eu tenho um processo que foi dado entrada de um visto de trabalho. E eu tinha esse papel. E eu apresentei a ela. Na hora que apresentei, ela olhou assim, ficou meio assustada. Mas você nunca recebeu visto de trabalho, você ficou ilegal por causa disso. E só por causa disso, hoje estamos em 2010, se você saiu em 2002, você está de castigo até 2012. Seu caso, ele não está encerrado. E se você quiser resolver essa situação, você vai ter que se separar de sua mulher, trazer a carta de divórcio para mim aqui e nós voltaremos a conversar sobre o Green Card. Pronto.
e Cara. saí de lá com a cara mais passada do mundo. E aí você esperou todo esse tempo para fazer o processo de novo? Como que foi? Aí, meu querido, eu caí na armadilha. Por que que eles queriam? Que eu ficasse certinho dentro daquele processo, para não ter que entrar um outro processo, entendeu? O processo de filhos de residentes casados. Então, eles pediram que eu fosse ter que me separar. De fato, o meu casamento já não estava muito bem mesmo, não. Entendeu? Não é nem questão de lorota, foi isso mesmo. Já não estava legal mesmo. E quando voltei, eu disse, bom, eu ainda tenho uma esperança de ganhar um green card. Agora vai depender se a minha mulher vai querer dar o divórcio, né? Vamos ver. E aí deu o divórcio, tudo. E como que foi para você fazer retornar o processo? Você teve que esperar, então, 10 anos por ter trabalhado ilegalmente? Exato. Foi aquela coisa. Fiquei de 2002, melhor, saí de 2002. Então, a minha penalidade seria de 2002 a 2012. Só 2012 podemos conversar de novo a respeito do green card. Mas ela deu aquela esperança que se eu me divorciasse, eu poderia voltar a conversar com ela antes de 2012. E era uma armadilha. E foi chegando em casa, conversando com minha esposa, a gente não estava legal mesmo. Ela ficou dizendo: você prefere beber morar nos Estados Unidos, não quer saber de mim, não quer saber, quer ir embora, vai-te embora. E foi o processo de divórcio mais rápido do mundo. Em um mês já estava divorciado. Em um mês já mandei o processo correndo, a carta de divórcio para a imigração. Quando chegou no consulado, ela recebeu, ela disse assim: agora o seu processo está correto. Agora você aguarda até 2012. Tchau. Sério, desse jeito? Exatamente isso. E até 2012 daria o quê? 10 anos? Não, aí já era 2000. A minha entrevista foi em 2010. Ah, entendi. A primeira entrevista foi em 2010. E olha só, entrou o processo em 2002. 2010 eu fui chamado, durou 8 anos para eu ser chamado na entrevista. 8 anos. E foram justamente esses 999 dias. Entendeu? Por aí. Você nunca desistiu. Você pensou assim, eu vou ter esse green card. Claro. Mas o engraçado não foi isso. É porque depois dos porros que eu levei, né? Ter sido, entre aspas, não queria enganado, mas caído numa pequena armadilha, eu não acreditava que nunca mais na minha vida o pessoal da imigração me chamasse para conversar. Já era 2010, eu estava muito bem de vida, estava muito bem instalado, minha escola estava realizando sucesso, e inclusive foi intercâmbio já na Europa com os alunos e tudo, só não podia entrar nos Estados Unidos. E passou-se 2 anos, eu quieto no meu canto. Veja, a minha entrevista foi em 30 de setembro de 2010. No dia 30 de setembro de 2012, chega uma carta na minha mão da imigração. Olha só. Eles estão bem, assim, exatos, né, nas datas. São. Conta para nós, como que foi essa entrevista agora? Aí, cara, já foi diferente. Porque recebi a carta, mandou de novo eu fazer todos aqueles exames, todas aquelas injeções, ficha da polícia, certificado de que realmente eu estou divorciado, que eu tenho uma empresa, a coisa toda. Enfim, no dia 30 de novembro, eu fui chamado para entrevista em 2012, no 2013. Foi um ano antes, um ano, 2013. 2012 recebi a carta, durou um processo de 1 ano para poder recorrer todos os documentos, tudo certinho, e quando foi em novembro de 2013, eu fui chamado para entrevista no Rio. E fui com medo. Sendo bem honesto. Cheguei no Rio, perguntei logo a um dos atendentes assim, me diga uma coisa, a cônsul do visto chama-se fulana, ainda é a mesma pessoa? Não, a gente muda a cada 6 meses. Eu já fiquei mais aliviado. Quem foi? Foi um homem? Foi uma mulher? Que pergunta? Uma mulher. E o cara da triagem era um homem. E a cônsul era uma mulher. E eu tava com medo. Porque eu fui ciente, sabe de quê, Roger? Eu fui ciente que o meu processo não ia ser aprovado. Que eu ia receber, eu dizer assim, realmente, você ficou ilegal,
os Estados Unidos não precisa desse tipo de gente aqui, tá? Estamos encerrando seu processo e suma da minha vida. Foi o que eu esperava. Então, eu fui já com aquela negatividade. E dessa vez, eu não fui o último a ser atendido, não. Eu fui o segundo a ser atendido. Mas fui consciente. Tanto que eu tinha chegado no Rio pela manhã cedinho e tinha comprado a passagem para voltar para Curitiba no mesmo dia, no fim da tarde, para ficar me consolando, né? Que o Green Card foi negado, que não deu em nada, para sofrer um pouco de depressão. Aí, cara, na hora da entrevista, o cara da triagem já era outra pessoa. Um cara super educado, finíssimo. Ah, o senhor é que é o famoso Edson Rodrigues de Lima Neto? Eu disse, sim. Olha, eu estava ansioso para conhecê-lo, porque eu tinha 2 processos para finalmente encerrar, processos longos. E se o senhor não tivesse ter vindo, eu ia ter que cancelar o seu processo. Ainda bem que o senhor veio. E eu fiquei assim, já mais assim, né? Aí chegou para mim e falou perguntando: o senhor tem uma escola de inglês, né? Eu disse: tem. Me diga uma coisa: se o senhor tiver a oportunidade de ganhar um green card, o senhor vai fechar sua escola de inglês? Aí eu disse: não, de jeito nenhum. Eu, pelo contrário, eu ia fazer um investimento na América. Eu queria montar um intercâmbio na América. Aí ele, muito bom, então você pensa no futuro. Eu disse, sim, minha escola está indo muito bem, não fecha a minha escola, pelo contrário, eu quero montar uma filial. Aí ele, muito bem. Aí ele disse assim, Edson, eu já percebi que o seu irmão mora lá, já é cidadão, sua irmã mora lá, já é cidadã, sua mãe acabou de virar cidadão, aí o seu filho é americano. Eu disse, pois é, inclusive ele está indo embora para lá morar com a minha irmã, e você, aí eu disse, eu sou o único da família que eu não tenho acesso aos Estados Unidos da América. Aí ele chegou e disse assim a mim, Edson, você era, porque você está voltando para casa. Cara, quando ele disse isso, a lágrima escorreu assim. Eu quase tive uma convulsão, porque um homem que estava esperando ser negado, despachado, humilhado, recebeu uma notícia dessa. Parabéns, boa viagem e venha conversar com a Consul. Essa Consul era uma moça bem novinha, se tivesse uns 26 anos era muito, fez a mesma pergunta e até disse assim, olha, eu vi que o senhor está fazendo intercâmbio na Europa, né? Se você precisar fazer intercâmbio para cá, para os Estados Unidos, eu tenho como conceder o visto de estudante para sua escola. Parabéns, boa viagem. Cara, eu saí tão desbaratinado do consulado que o primeiro voo que apareceu, eu peguei e voltei para casa para comemorar a festa. E chorava, viu? Show de bola. E aí você pegou seu green card, esse green card foi por quanto tempo? E conta para nós como que foi, bem resumidamente, o seu processo de cidadania, se foi fácil, foi difícil, quanto tempo você teve que esperar? Entrei nos Estados Unidos em janeiro de 2014, depois desse período de 12 anos, e eu passei um período durante um ano, não é? Indo e voltando. Eu não vim definitivo em janeiro. Eu vim somente definitivo em dezembro de 2014, porque eu não sabia onde eu ia ficar, se ia montar curso de escola ou não. No final, acabei decidindo ficando por aqui, mas cometi um erro. Eu não sabia que uma vez que você recebe o seu green card, você tem um prazo de 6 meses para se apresentar aqui no país. Eu fui me apresentar no país 3 meses depois da entrevista. Era para eu ter ficado, pelo menos de janeiro até junho, dentro dos Estados da América, para depois poder sair daqui dos Estados Unidos e passar um prazo, se eu quisesse, de 4 a 5 meses ou até 6 meses no Brasil e voltar. Era para ter feito isso, só que eu não fiz. Eu cheguei aqui em janeiro, eu passei 2 semanas e voltei para o Brasil, porque tinha minha escola. Quando foi em junho, que teve a Copa do Brasil, eu vim de novo para os Estados Unidos. Eu só vim passar uma semana, porque tinha minha escola no Brasil lá. E eu estava me preparando para vir para cá, mas não tinha condição de vir, porque estava aquela euforia no Brasil. E quando passou a Copa, o Brasil caiu, se arrebentou-se do governo de Dilma, começou muito desemprego e tal, minha escola quase fechou. Eu não encontrei pessoas para fazer parceria com a minha escola para eu poder vender a minha escola e vir de vez para os Estados Unidos. Até que eu encontrei alguém em novembro. Então, só em dezembro, eu voltei para os Estados Unidos, arrumei um sócio direitinho e tal.
e eu não sabia que isso poderia me prejudicar no futuro para o meu teste de cidadania. Fiquei morando aqui, de dezembro até hoje, aqui dentro. Quando vi que faltava um ano de 5 anos do meu green card, eu poderia aplicar a cidadania. E eu comecei a recorrer. Mas, pela experiência que eu tive de ter tido o green card negado a primeira vez, eu dessa vez não apliquei sozinho. Eu contratei um advogado de imigração para poder resolver meu caso. E na hora que ele foi analisar, ele disse: Edson, o seu teste de cidadania pode ser negado. Aí eu, como assim? Fiquei logo preocupado, né? Porque eu vejo aqui no registro em que você não passou os primeiros 6 meses quando veio aos Estados Unidos da primeira vez, aqui dentro dos Estados Unidos. Você passou 2 semanas, passou 1 semana e voltou agora. Então você tem que ter 180 dias aqui em solo americano. E isso pode negar a sua cidadania porque você fez abandono aqui no país. Quando você tem green card, você tem que ficar mais tempo aqui do que fica no Brasil, né? Uhum. E foi um medo, porque eu disse agora. E ainda estava o presidente Trump começando, fazendo, acontecendo, em deportar até pessoas que já tinham green card aqui dentro do país, por algum motivo qualquer. E como eu estava aplicando a minha cidadania, eu poderia ter a cidadania negada e poderia também ter, entendeu, o meu green card cancelado. Imagina o medo, o desespero. Que o advogado te sugeriu? Como que você resolveu? E como que você pegou a sua cidadania hoje? Cara, ele disse: pegue todos os seus documentos que você tem uma empresa no Brasil, procure seu sócio, pegue todas as contas que você teve, que abriu, quando teve aqui em janeiro de 2014, que veio em junho de 2014, alguma conta de luz, telefone, se alugou um carro, se você financiou alguma coisa. Eu tinha feito isso, eu tinha aberto uma conta em banco em janeiro de 2014. Eu tinha financiado um celular, eu tinha linha, eu tinha todas essas provas que eu estava botando o pé aqui nos Estados Unidos. E, além do mais, nesse período de 6 meses, que foi de janeiro a julho, eu já estava botando dinheiro aqui nos Estados Unidos. É uma prova real, concreta. E que, comprovando com notícias atuais naquela época, né, que o Brasil estava em crise, e eu não tinha como vender o meu negócio do nada e vim embora para os Estados Unidos, por isso que eu demorei. Então, eu tive que mandar todo o documento registrado, com procuração, reconhecida no Brasil e aqui nos Estados Unidos, que eu não abandonei o país, não foi porque eu quis, porque foi difícil eu ter que desfazer minhas coisas. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Quando foi no dia 11 de junho do ano passado, teve a minha entrevista. E fui com medo também. E como que foi a entrevista? Você teve que responder algum questionário? Eu tive que estudar, né? Primeiro para a prova da cidadania, né? Aquelas 100 perguntas que tinha. Das 100, ele só iria perguntar até 6 se acertasse tudo, não tivesse nenhuma dúvida. Que eu falasse inglês, escrevesse inglês. Me preparei. Fui, cheguei lá, e cheguei uma hora antes. Na verdade, cheguei 2 horas antes. E na carta, quer dizer, na orientação, na documentação, ele diz que você tem que chegar somente meia hora antes da entrevista. Eu cheguei cedo porque vinha de carro, vinha da cidade de Montgomery. Montgomery fica 3 horas daqui, é a capital do Alabama, é o que atende aqui a nossa região. E ao chegar lá, eu pensei que estava lotado, cheio de gente. Não, estava vazio. Aí eu entrei, falei com o oficial da imigração, ele disse: não, você pode sentar aqui, esperar, tranquilo. Eles tinham me indicado, por isso que cheguei cedo. E eu comecei a estudar de novo, né? 5 minutos, Roger, depois de eu sentado, aí chega o outro oficial da imigração: você é Edson Lima? Eu disse: é. Venha. Aí eu disse: para onde? Para sua entrevista. Aí eu... Na hora, aí o cara me chama, muito gentil, sentou para mim e foi logo no pau. Ó, assina aqui, porque eu vi que você aplicou a sua documentação por um advogado, imigração, né? É, tá. Aí perguntou: você ainda mora em tal canto? Tá. Você ainda é casado? Tá. Aí começou: quem foi? Não sei quem, não sei quem, não sei quem. E eu respondendo no pau. Quem foi? Não sei o que, pau. Respondendo. Enfim. 4 minutos depois das perguntas, aí ele chegou e disse assim: assina isso aqui. Aí eu assinei. Escreve essa frase aqui em inglês. Escrevi.
lê isso aqui. Aí eu li, eu disse, pronto, parabéns, congratulations, você vai ser um cidadão americano. Aí eu fiquei assim. Aí disse, no dia 3 de agosto de 2019, deste ano, venha jurar sua bandeira. Isso era um prazo de 1 mês e meio só. Fui embora, cara. Tudo durou o quê? 9 minutos essa minha entrevista. E hoje você é cidadão americano em nome de Jesus. Pois é. Entendeu? Entendeu? E conta para nós, atualmente, o que você trabalha aqui nos Estados Unidos? Hoje eu tenho uma pequena empresa de limpeza de condomínios e casas granfinas aqui na região do Alabama, porque a região que eu moro é uma região praieira, onde o americano rico vem passar férias aqui. Então, eu sou um prestador de serviços de limpeza de manutenção para essa turma. Trabalha eu e uma equipe que tem comigo junto. Bacana. E em vista de toda essa experiência que você tem aqui nos Estados Unidos, né? Veio, voltou, foi enganado com visto de trabalho, tudo. Fala para nós os pontos positivos e os pontos negativos de morar aqui nos Estados Unidos, para você que hoje é um cidadão americano. Pontos positivos, eu, graças a Deus, sou muito bem recebido. Inclusive, eu fui muito surpreendido por uma festa surpresa que a maçonaria local daqui da cidade, o fato de eu ser maçom, eles se reuniram e fizeram uma festa da minha cidadania. Fiquei emocionado porque eu sou o único latino-americano em uma loja maçônica, eu sou muito querido por todos. Graças a Deus eu nunca fui discriminado por ser latino, ou pela minha língua, ou meu sotaque de falar inglês. Então, eu sou bem recebido aqui. Uma região tranquila. E a tranquilidade, adoro praia, né? É uma cidade pacata, um custo de vida baixo, dá para viver. O negativo daqui que me assusta, às vezes, é o radicalismo na política. Às vezes assusta, não sabe? O fato de você não faz parte de tal partido, as pessoas te veem um pouco meio atravessado. Então, isso às vezes me entristece. É só isso. Eu não posso reclamar dos Estados Unidos, dizer que, tem problema. Não, não tem. Aqui é muito pacato comigo. Mas esse é o único medo que eu tenho. É o radicalismo da política aqui. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se você não é republicano, você está encrencado, você não vai ter comércio. Se você não é democrata, eu vou acabar com a sua raça. Existe isso. Então, isso me entristece muito aqui na região. Edson, fala para nós do seu canal também. Você tem um canal no YouTube, convido o pessoal para se inscrever. Gente, o meu canal é esse nome que estão vendo aí, o Novo Americano do Alabama. É um canal humilde, um canal simples, mas onde eu estou relatando a vocês toda a minha experiência, a minha vivência aqui na região do sul do Alabama. Eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo sobre os Estados Unidos, mas o que eu sei, o que eu passei quando já fui ilegal, o que eu sou hoje e que eu posso orientar vocês a conhecer o verdadeiro Estados Unidos e não o mundo de fantasias que se cria muito por aí. É isso que eu faço no meu canal. Seja bem-vindo a qualquer hora e o que eu puder ajudar é só chamar. E para a gente finalizar essa entrevista, em vista de todas as suas experiências, se você pudesse dar um conselho para a galera que está no Brasil, pessoas que nos acompanham, que querem vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, ou até mesmo querem morar aqui nos Estados Unidos, o que você falaria para essas pessoas? Pesquisem muito. No tempo que eu vim em 99, não tinha YouTube, não tinha mal o Google. Eu vim aqui no peito e na raça. E foi essa vivência que me fez eu conhecer um pouco mais dos Estados Unidos. Pesquisem muito. Pesquisem canais bacanas feitos do Roger, que tem aqui, que ele sabe a experiência. Não venha por aqui de afoito, tentar a vida sem você saber como é que é. Sugiro sempre a uma pessoa que quer tentar uma vida aqui, sugiro que venha legalmente, porque eu sei o que é viver ilegalmente. Venha primeiro conhecer, examinar, conhecer todo o terreno. Depois volte. E aí você vem com garantia. Não venha feito um desespero. Por mais que no Brasil esteja complicado, se você não pesquisar, se você não estiver com as pessoas certas que vão te orientar, talvez aqui seja pior do que seja no Brasil.
Bom, galera, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiros, hoje trazendo o Edson. Quero agradecer o Edson aí pelo espaço, pelo tempo. Já sabem, se ficarem com alguma dúvida, deixem um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos. Não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Edson. Valeu!